Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui conosco, né? Nos envolvendo, pacificando e asserenando os nossos corações, né? Para a gente poder absorver um pouquinho, né, da história desse grande trabalhador espírita, né? José Herculano Pires. Né? O José Herculano Pires, no tempo dele, ele tinha o apelido assim, de síndico da doutrina espírita, ou zelador. Tal assim a postura ardorosa com que ele defendia assim as bases mesmo da doutrina, como que ele realmente ele preservava, queria preservar, trabalhava por preservar os princípios da doutrina espírita, que é algo muito importante nos dias de hoje ainda mais, né? Ele também sempre estimulou assim um senso crítico, senso investigativo, e a gente precisa ter esse senso crítico, né? Nós somos, né, espíritas, somos aprendizes do Evangelho, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, inclusive, como disse Jesus, separando o joio do trigo. A gente precisa fazer ali, saber reconhecer os bons frutos. Em tempo de mídias sociais, de comunicação assim que é a jato, chega informação de tudo quanto é tipo. Nós estamos falando de informações espirituais ou espiritualistas, então chega muita coisa, e chega muita coisa equivocada, pelo menos segundo, né, essa doutrina que a gente abraça. Então é muito importante isso que o Herculano Pires sempre fez, esse senso crítico, esse cuidado assim realmente de preservar ali a base doutrinária. Isso é essencial, isso realmente é uma tarefa que cabe a cada um de nós, né? Somos trabalhadores, né, do Cristo, né? Se alguém não sabia, tá aí, somos trabalhadores do Cristo. Né? Jesus tem para cada um de nós uma missão, maior ou menor, mas, né, quando ele falou lá, né, colocar a luz, né, no velador, colocar a luz em cima, iluminar para que todos vejam, ele está falando do papel de cada um de receber essa luz e passar adiante. Claro que dentro das possibilidades nossas, seja no círculo familiar, no trabalho, né, dentro de uma tarefa específica na casa espírita, mas esse senso crítico a gente não pode abandonar. Não pode ir aceitando qualquer coisa que chega porque, não, veio do fulano de tal, que é um médium, veio, ou foi assinada por tal espírito. Não, Kardec já batia nessa tecla. Tem que analisar, tem que pensar, tem que refletir, tem que realmente, né, absorver o que é bom. Né? Há 2000 anos o apóstolo Paulo já falava isso. Observa tudo e retém o que é bom. Né? Falando de senso crítico, a gente vai ver de tudo, né? Mas para ter esse senso crítico, para fazer essa seleção, a gente precisa estudar um pouquinho, a gente precisa, né, mergulhar ali nessas bases mesmo da doutrina espírita. Herculano Pires nasceu em Avaré, no estado de São Paulo, interior de São Paulo, 25 de setembro de 1914, desencarnou em 1979, portanto com 65 anos, né? Foi filho de um farmacêutico e de uma pianista. E ele iniciou os estudos dele lá em Avaré mesmo. Aos 9 anos de idade, ele escreveu o primeiro soneto dele, aos 9 anos. Né? Escreveu um decassílabo, né, que é um poema com 10 rimas, né, aos 9 anos de idade. Ou seja, a gente já vê que já nasceu um literato, né? Já nasceu um escritor, já veio com essa veia mesmo, né, para o jornalismo, para, né, a literatura, para a pedagogia, ele foi professor também. Né? E ele realmente trabalhou a vida inteira, profissionalmente também, no ramo da literatura, no jornalismo, e da doutrina espírita. O trabalho dele também foi esse, com os livros e com a divulgação também, né, da doutrina espírita, né, uma parceria muito intensa com o próprio Chico Xavier. Né? No comecinho dos anos 70, ele tinha um programa na Rádio de São Paulo e mais umas afiliadas, que é Chico Xavier Pede Licença, que depois se tornou um livro. Né? Então ali tinha os temas doutrinários e o Chico era convidado a participar, e é claro que o Chico participava como médium, né? Quem dava a explicação, a lição, ali era o próprio Emmanuel. Então é um livro riquíssimo, riquíssimo mesmo, entre tantas obras do José Herculano Pires, né? Mas o Chico botou a mão, já tem um toque a mais, né? O negócio já sobe de nível. Então a gente vai dar umas informações aqui que são biográficas, né? Mas muito pouquinho, porque a gente
gostaria assim de mergulhar um pouco no pensamento dele, um pouquinho que seja. Por isso nós vamos, esse livro aqui é dele também, ó, Obsessão, o Passe, a Doutrinação. Né? Livro pequenininho, né? Fininho, mas de um conteúdo extraordinário, extraordinário mesmo. Então daqui a pouco nós vamos pensar algumas coisas aqui que é do pensamento do Herculano Pires, né? Vamos falar só sobre a obsessão um pouquinho, bem pouquinho mesmo, mas a gente tem a intenção aqui de estimular cada um a ler o livro, a buscar, né? A pessoa vai falar assim, ah, mas eu não tenho livro. Mas tem um celular, né? Internet. Né? Faz uma busca ali, ó. Obsessão, o Passe, a Doutrinação, PDF, em 5, né, 10 segundos você tem um livro no seu celular em PDF para ler. E realmente é sensacional, sabe? Ele não coloca nenhuma novidade aqui, mas é a forma incisiva que ele aborda as questões. Essa é a grande diferença. Daqui a pouco nós vamos falar dele ali. Ele nasceu um literato, né? Nasceu, né, para a literatura, mas não nasceu espírita. Né? Ele foi católico até os 15 anos. E pelos 15 anos ele começou a enveredar pela teosofia, né? Não preencheu o íntimo dele, ele não alcançou o que ele buscava. E aos 22 anos ele já estava assim, caminhando para o materialismo. Isso é ele mesmo que fala numa entrevista a Jorge Rizini, está registrada também em livro. Né? Ele já estava virando materialista porque as religiões assim não respondiam aos anseios dele. E ele já ouvia falar da doutrina espírita, mas achava uma coisa, até pelo passado dele, né, pela estrutura religiosa que ele teve na infância e juventude, ele achava um monte de dispersão, um monte de bobagem. Até que um amigo dele, Dadício de Oliveira, fez um desafio para ele. Falou assim, então, você vai só ler um livro, então depois você me fala. Depois você dá seu veredito sobre espiritismo. Né? Aí deu. Qual livro que deu? O Livro dos Espíritos. Né? E é claro que Herculano Pires ali encontrou resposta para todos aqueles anseios, para todas aquelas questões que ele trazia no íntimo, que na verdade são de todos nós. Né? Todos nós trazemos essas questões. Quem nunca pensou, o que é que vai ser depois que eu desencarnar? De onde que eu vim? Por que eu estou sofrendo agora? Por que as coisas acontecem dessa maneira? O que eu preciso fazer? Né? De onde vim? Né? Para onde vou? Naquelas questões da filosofia, ele disse que encontrou ali plenamente, né, no Livro dos Espíritos, todas essas respostas. E ali estava formado, né, o espírita, né, aos 22 anos. Em 1938, né, portanto com 24 anos, ele se casou. Né, e ele casou, é interessante, Maria Virgínia Ferraz Pires, né, a esposa dele. E como que ele conheceu a esposa dele? Isso só 2 anos depois, né, que ele conheceu a doutrina, ele casou com essa Maria Virgínia Ferraz Pires. Ele foi fazer a primeira palestra dele num centro espírita lá de Sorocaba. Logo depois dele conhecer a doutrina, desde começar a se aprofundar, foi convidado, foi lá fazer a palestra. E a Maria Virgínia era uma evangelizadora. Né? Olha os caminhos, né, na vida, como que, né, se aproximam, tanto que conviveram a vida inteira, né, até o desencarne deles, né? Certamente continua a parceria deles lá no além, né? É realmente um encontro assim de muita luz, de muita, né, espiritualidade. Ele escreveu 81 livros de filosofia, psiquiatria, né, de histórias, mas fundamentalmente era de livros doutrinários, né? Ali que ele realmente desenvolveu, né, o estudo da doutrina espírita. Né? 81 livros é bastante livro, né? A gente não vai comparar com o Chico, que psicografou mais de 400, né? Mas é um trabalho muito, muito importante mesmo. Né? E as obras dele sempre caracterizou mesmo por esse zelo, por essa preservação assim, da consistência do pensamento, do raciocínio que Allan Kardec colocou ali, né, na doutrina espírita, né, na codificação espírita, que é um raciocínio realmente não tem o que retocar. Né? Não tem, a gente olha, né, você compreende exatamente a bondade divina, a misericórdia, a justiça, você tem, né? E ele sempre frisava, sempre ia para esse caminho. Né? Esse tema aqui, né, José Herculano Pires, Um Convite para o Futuro. Esse Um Convite para o Futuro é um documentário que fizeram sobre ele, é um filme, está disponível no YouTube. Né? E tem várias entrevistas, várias informações, várias imagens, é bem interessante, recomendo a todos, né, a verem, né, esse documentário.
Mas essa frase, né, um convite para o futuro, se refere a um evento específico que tem no documentário. Lá no final da década de 60, né, os aparelhos eletrônicos estavam melhorando, ele sempre mexeu com rádio, né, com comunicação, né, e lá naquela época os aparelhos estavam melhorando muito e tinha uma perspectiva assim que a gravação que ia fazer, aquela tecnologia já ia manter por muitos anos aquela gravação, o que não acontecia antes, né, pela questão do material, pelo primarismo ali, né, da tecnologia, aquilo se perdia, por mais que a idade tivesse, se perdia. Então ele foi convidado, ó, manda uma mensagem para ficar gravada aqui para o futuro. Aí ele, na mensagem mesmo, ele fala que é muito interessante isso, ele poder estar falando agora e falando para o futuro. Aí ele fala um pouco do futuro, né? Que no futuro os homens não como gênero, né? A humanidade, né? Certamente ia estar alcançando, ia estar se aproximando daquilo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem, onde realmente prevalece as melhores tendências, onde a dor não vai ter aquele papel tão preponderante que tem, né, na nossa, como instrumento de evolução, né, falando que a humanidade ia estar realmente num patamar diferente de evolução, de crescimento, né, onde realmente o reino divino ia estar mais assim, mesmo para os encarnados aqui, ia estar mais presente. Mas é claro que ele falou isso 60 anos atrás, praticamente, né? Nós não chegamos ainda, né? Esse futuro, esse homem de bem, esses homens do futuro, nós estamos ainda precisando formá-los, né? E ele faz, e lá ele explica isso. Ele fala, mas eu tenho, né? Para a gente formar o homem do futuro, a gente precisa instruí-lo agora, né? Cada um de nós precisa fazer a sua parte. E um destaque que eu vou fazer da fala dele lá, que foi muito interessante, assim, é uma parte que ele fala que, falando do espírita, ele fala assim que a gente já desenvolveu bem o senso das multivivências, né? Todo mundo já compreende, assim, pelo menos o espírita, que está no meio espírita, que estuda, que lê, que assiste palestra, né? A gente já sabe que nós, né, já temos uma anterioridade, já vivemos encarnações anteriores, né? Estamos aqui nessa encarnação, daqui a pouco vamos desencarnar, vamos passar um tempo lá, né, na erraticidade, né, no plano espiritual, daqui a pouco vamos reencarnar. Então a gente tem essa ideia da multivivências, né? Mas ele disse que isso não basta, sabe? Só esse conceito já é preciso ir além. Aí ele fala que a gente precisa desenvolver a ideia da intervivência. E a gente aqui encarnado, nos compreender como espírito imortal e da nossa necessidade e possibilidade de interação com o plano espiritual o tempo inteiro. É intervivência, viver a vida física aqui, no corpo físico, mas numa conexão mais profunda com a espiritualidade. O que ele fala que é perfeitamente possível. É o buscar e achareis, bater e abrir-vos-á de Jesus, né? É claro que a gente pode, né? Esse contato com a espiritualidade não é somente através de médiuns, é também, né? De médiuns, é através da literatura mediúnica, é através de reuniões, mas é principalmente através do esforço de elevação da sintonia, onde a gente vai desenvolver melhor essa capacidade de captar o que vem da espiritualidade, né? Claro, né? Espiritualidade superior, né? Porque o que vem da espiritualidade inferior nós vamos falar daqui a pouco, que a gente já capta bastante também, a obsessão, né? Mas essa intervivência é viver no mundo, né? Sem ser no mundo. Essa frase não é dele, mas é bem comum na doutrina espírita e é importante. A gente tem as nossas tarefas, as nossas atividades, os nossos compromissos aqui do plano físico, inerentes à matéria, né? Nós estamos com o corpo físico, a gente precisa comer, a gente precisa do médico, a gente precisa de um teto para se abrigar, a gente precisa se locomover, né, com ônibus ou com carro, da forma que for. A gente precisa cuidar desse sustento material, dessas condições materiais, né? Então a gente tem esses compromissos, né, que a gente precisa atender. O estudo, né, o desenvolvimento acadêmico faz parte também das nossas obrigações materiais, mas não podemos esquecer o ser imortal que a gente é. E buscar essa conexão com o alto, né, que vai, né, levar a nossa trajetória aqui nessa encarnação para um outro nível. A gente vai começar a ter uma percepção diferenciada de tudo aquilo que nos acontece. Claro que é um esforço, claro que é um trabalho de desenvolvimento, mas a gente precisa tomar a decisão. Por isso ele faz o convite. O convite para o futuro é para a gente, para chegar lá no homem de bem, nesse desenvolvimento maior do sentimento, né, do evolutivo mesmo, espiritual,
começar desde já a buscar essa intervivência. Viver aqui, né, no nosso caso aqui temos os desencarnados aqui presentes também, a gente sabe, né? Estamos falando para os encarnados, né? Viver, sabe, com a conexão maior com a espiritualidade, né? Quanto mais a gente se esforça nisso, mais a gente vai afinando essa sintonia, melhor a gente vai percebendo assim o tanto que a bondade de Jesus, né, nosso mestre amado, nos auxilia todos os dias da nossa vida, em todos os dias, né? Falamos do evento, né, do Herculano Pires reencontrando com sua amada, né, na primeira palestra dele, né, um grande evento, né, na vida dele. Nós temos sempre na nossa caminhada esse amparo da espiritualidade, não tenho dúvida disso. Emmanuel mesmo fala que se a gente tivesse uma noção do tanto que a gente é ajudado, amparado, auxiliado, claro que sem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mas a gente deveria agradecer muito mais todo né, o que a espiritualidade cuida, nos ampara, nos auxilia, né? Claro que sem tirar da gente a parte que nos cabe de fazer. Esforço, de trabalho, de desenvolvimento, né? Mas esse amparo está aí, né? Aí falando agora do livro, né? Como eu falei, né? A obsessão, o passe, a doutrinação, mas ele intercala o assunto, que ele está falando do passe nos processos obsessivos, a doutrinação, né, no processo obsessivo. Está tudo interligado. Até, pelo menos nessa edição, a capa é interessante, porque é conectado mesmo, já é para dar essa ideia de conexão. Está falando da obsessão, do passe, da doutrinação, nesse enfoque. Nesse enfoque da obsessão. Então, a gente vai falar um pouquinho da obsessão, porque agora a gente vai começar a mergulhar no pensamento dele. Repito, não é nenhuma novidade, mas é incisivo o enfoque que ele dá, né? Vamos lá. Ele começa, né, na definição assim, da obsessão, bem sintética, né? E coloca lá: obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano, né? A gente sabe. Nós estamos caminhando aqui no mundo. Tem gente que tem medo de vir no centro espírita, né? Você sabe, né? Não, não estou falando de espírito, mas o pessoal fala: nossa, lá está cheio de espírito, não vou lá não. Como se os espíritos estivessem só dentro da casa espírita, numa visão assim bem, né, superficial, primária mesmo da vida, que os espíritos estão em toda parte, inclusive na casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, na convivência, né? O plano espiritual, né, vamos dizer assim, o umbral, né, que é primeiro nível assim, de espiritualidade mais baixa, ele começa imediatamente aqui, ele intercala com o plano físico, né? Então os espíritos estão em toda parte. E em determinadas circunstâncias há né, isso aqui que ele fala, né, essa interferência, né, essa ação dessas entidades inferiores, né, no psiquismo humano. Porque tem a interferência positiva da espiritualidade. Tem também. Não acabamos de falar aqui da gente buscar subir a nossa sintonia? Começar a conectar mais com o alto, com os benfeitores amigos que querem, né? Às vezes a gente está desanimado, né, minha irmã? Às vezes a tarefa, sabe, mesmo espírita, às vezes, né, ano após ano, às vezes tem hora que dá uma cansada. A gente é humano no sentido, assim, atrasado do ser evolutivo que somos, né? Então tem hora que a gente dá uma cansada, a gente dá uma questionada, fala: não, será que é esse mesmo caminho? É a hora de conectar com o alto. É a hora de conectar com o benfeitor amigo para ele tirar a gente dessa vibração, dessa onda, para a gente restabelecer o ânimo e continuar caminhando, né? Porque de repente numa dessa que eu dou uma desanimada, né? Aí eu dei uma desanimada, não busco pela prece, pela elevação da sintonia, o contato vibratório, fluídico com o meu benfeitor. Se eu não busco dele, adivinha com quem que eu vou me sintonizar? Com essas entidades espirituais inferiores que atuam sobre o psiquismo. Estimulando o quê? Isso mesmo, você está cansado. Ah, você já trabalhou muito. Ah, você já fez muita coisa. Não, agora, todo mundo é ingrato, sabe? Eles vão começar a soprar ideias assim. É o processo da obsessão começando. É o processo dessa influência negativa se estabelecendo na gente. Eu fiz essa comparação aqui porque, assim, não vamos falar de obsessão ainda, né, no restante do tempo final nosso aqui, e às vezes parece que é uma coisa muito cruel, que é uma coisa... Claro que tem processo de obsessão que envolve crueldade, mas eu estou dizendo, tem a contrapartida. Se nós temos a influência negativa, nós temos a influência positiva também, nós temos o amparo, né? O que determina
qual que vai vencer? A influência negativa dos espíritos inferiores que querem me arrastar, né, para os meus erros mesmo do passado, reincidir dos meus erros, ou caminhar para um patamar superior. O que vai definir isso? Sou eu, com o meu livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que determina para onde que vai pender. Né? Desse exemplo aqui do desânimo numa tarefa qualquer. Né? Ué, se eu começar a pensar no comodismo, hoje estava bom para ver um filme, ou sei lá, para ir lá não sei aonde, se eu começar a cultivar essas ideias assim, olha, que normalmente centralizadas no egoísmo, né? No eu, né? Eu podia estar fazendo uma coisa mais tranquila. Né? É claro que eu estou afinando a sintonia com a espiritualidade inferior. E eles vão falar o que para mim? Falar entre aspas, né? Eles vão, né, suscitar o pensamento do quê? Um pensamento que já está em mim. Eu já estou desanimado, eu já estou querendo dar uma parada, eu já não estou satisfeito com alguma coisa, né? Aí eles vão assolar esse sentimento, algo que já está em mim. Né? É assim que se dá essa influência. Eu já tenho essas brechas, né? Essas portas entreabertas, esses plugs, né? Por onde eles vão, né? Fala em sintonia, né? Você imagina o rádio, né? Sintonizar o rádio. Vamos imaginar o rádio antigamente, né? Tá acabando, né? Você tem que buscar a sintonia da tal rádio, né? Você tem que mudar o dial lá para... Né? A sintonia espiritual é a mesma coisa. É eu que coordeno aí qual frequência que eu quero vibrar. Né? Aí podia falar assim, nossa, mas quem que vai querer vibrar com o obsessor? É o que vai lá no nosso íntimo. A gente precisa ter um senso crítico, né? Herculano não fala tanto senso crítico, não é só com a literatura, com a gente também. O que eu realmente quero? O que eu realmente desejo? O que apetece ao meu coração, né? O que é aqueles pensamentos que eu, às vezes, não tenho coragem de dizer para ninguém, né? Mas eu os tenho. Os pensamentos. Né? A boca fala do que está cheio o coração, né? É Jesus dizendo, você vai falar daquilo que você está sentindo, né? A sua vida também vai girar em torno daquilo que você sente, lá no seu íntimo, lá no... Então eu não quero conexão, né? Assim, racionalmente, conscientemente, eu não quero conexão com espírito inferior, eu não quero. Mas eu estou buscando uma sintonia com o espírito superior? Não estou. Meu anseio é de inferioridade, é de estacionamento, é de imediatismo. Não, eu preciso... Né? Minha vida está boa, estou com saúde nesse momento, estou estável. Né? Para que eu vou pensar em espiritualidade? Para que eu vou pensar em desencarne? Para que eu vou pensar na vida futura? Sabe? É um pensamento de comodismo, de estacionamento, que, é claro, traz consequências negativas, traz, né, essa possibilidade dessa conexão. Ele vai falar mais disso aqui, daqui a pouco. Ele coloca aqui, Kardec distinguiu em suas pesquisas 3 graus do processo obsessivo. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Todo mundo conhece, já viu. Obsessão simples. Ele coloca uma definição lá, assim, definição dele. É uma síntese, né, que ele faz lá da obsessão simples, né? A influência que atinge a mente, causando perturbações mentais, né? Obsessão simples. A subjugação amplia-se ao centro, ou seja, além da influência mental, amplia-se aos centros de afetividade e da vontade, afetando os sentimentos e o sistema psicomotor. Aí já não é só o pensamento, já atua essa influência inferior de uma forma mais sistêmica, não é só da mente, né? É através de um processo mental, mas começa a atuar assim no corpo físico. A gente está falando assim por cima, por alto, a gente precisaria estudar direitinho lá no Livro dos Médiuns, né? Porque o espírito não atua diretamente aqui no braço, né? Por exemplo, do médium psicográfico, né? Não é que o espírito toma o braço do médium e escreve, não é assim. Né? Mesmo na psicografia mecânica, não é esse processo. É uma interação profunda mental onde o espírito assume o controle do braço na psicografia mecânica. Então o médium não tem consciência do que está escrevendo, né? Por esse controle profundo que ele, né, pela capacidade do médico, pelo esforço do médium, né, ele consegue ser esse instrumento da psicografia. Então o espírito não atua diretamente no braço, é ainda um processo mental. Mas na obsessão é a mesma coisa, é um processo mental, mas que vai para outros sistemas do corpo, inclusive motor. Não tem lá no Evangelho, né, foram levar um menino para Jesus lá, para ele curar, porque o menino lançava muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Quem que lançava? É esse controle dos obsessores, esses espíritos inferiores, que tomavam conta dessa parte motor e jogavam o menino na água, jogavam em lugares
atirava ele em situações perigosas. Está falando exatamente desse processo assim da subjugação, que chega até de uma forma mais completa, né, no organismo somático, né? O terceiro grau, a fascinação. Afeta a própria consciência da vítima, desencadeando processos alucinatórios. Processos alucinatórios. Né? É um processo ainda mental, mas lá no estágio, lá bem, né, a fascinação é muito pior que a subjugação. Poderia pensar assim, nossa, mas né, o espírito incorpora lá, o obsessor incorpora, faz as coisas, joga a pessoa no chão, mas a fascinação é pior. Porque tem um comando assim, fascinação, né? O próprio termo já dá uma ideia, né? A pessoa fica fascinada com ideias que estão sendo jogadas a ela. Né? É como uma pessoa, uma vez eu vi, uma outra casa espírita que a gente participava da direção, chegou uma pessoa lá com um monte de coisa escrita assim, sabe? Fizeram, não, eu sou médium, olha aqui quanto de coisa que eu escrevi, eu queria que vocês analisassem, queria que vocês me ajudassem, assim, olha, né, será que eu vou escrever livro? Aí você vai olhar lá os escritos mediúnicos dela, eram bolinhas, X, bolinha, quadradinho, sabe? Eram símbolos assim, que na cabeça dela aquilo ali era uma mensagem mediúnica. Claro que tinha uma interação espiritual inferior, lógico que tinha, mas já chegando na fascinação, onde ela nem conseguia ver ali o absurdo do que ela estava falando, dizendo que ali era uma mensagem, que ali tinha um potencial mediúnico. É a fascinação, que não consegue deixar a pessoa ver, né, ali a realidade. Né, por esse processo aqui que ele fala, né, processos alucinatórios até. Um caso assim que eu acho que todo mundo vai conhecer, assim, sei lá, na família, num círculo mais dilatado de amigos, assim, é quando a pessoa tem um ciúme, aquele ciúme chamado doentio num relacionamento. Né? Quando passa por esse nível realmente doentio, que se chama, que precisa até de ajuda mesmo, psiquiátrica, psicológica, né? Essa pessoa que tem um problema com ciúme, ela começa a criar situações. Aí ela começa a ter ciúme da pessoa das situações que ela criou na cabeça dela. Que é claro que é um processo extremamente doloroso para ambos, né? Porque para ela, realmente aquilo que ela criou está acontecendo, tá? Não, aí a pessoa tem que responder do que ela criou ali, né? Eu conheço uma pessoa, assim, já de mais idade, que ela tinha muito ciúme, né, do esposo dela, né? Aí quando ele chegava do trabalho, ela ia lá na garagem, pôr a mão no capô do carro, para ver o quão quente estava o capô, para saber se ele veio direto do trabalho ou se ele foi aí na casa da outra. Não existia outro, né? Mas olha, é o grau de alucinação, onde você vai achar que vendo ali a temperatura, é um processo assim próximo assim, de um desequilíbrio, né? Algo que tem que ter tratado, tem que ser cuidado, né? Claro que o recurso de urgência, né, é o que? É o passe, é a casa espírita, né? Água fluida, né? Diálogo fraterno, né? Atendimento fraterno, que às vezes a pessoa está ali, chega num ponto quase explodindo, quase desabando, só de alguém ouvir a pessoa falar, só de botar para fora, é um atendimento de emergência. Claro que a cura, o processo de cura, ou de estabilização, de reequilíbrio, é mais complexo, vai demandar tempo e principalmente esforço da própria pessoa. Mas claro que tem que ter o recurso de urgência ali, ela precisa, né? Em alguns casos, o recurso médico mesmo, claro, né? A gente não, jamais assim a gente vai ter um caso aqui, né, falando do atendimento fraterno. Se vê que o grau de desequilíbrio tá realmente crítico, é o caso de encaminhar a pessoa para um psiquiatra, assim, com muito jeito, com muito tato, porque precisa também desse tratamento químico, né? Não falamos que esse processo obsessivo que foi mental atingiu o corpo somático, então tem o desequilíbrio somático, que precisa do reequilíbrio somático também através, né? É complexo, né? A gente está dando pincelada aqui para estimular o pessoal a estudar, né? A aprofundar no assunto, mas olha a responsabilidade da casa espírita ou do espírita, né? Porque o pessoal sabe que a gente é espírita, coisa, eles vêm perguntar para a gente, acho que todo mundo já teve essa experiência. Ah, você é espírita? Não, então vem cá, o que é? Né? Aí vem perguntar de um caso específico, a gente tem que ter uma base mínima para saber oferecer algo à pessoa, né? Para saber não gerar mais perturbação, né? É muito comum, assim, a pessoa perde um parente, né, pelo autoextermínio, aí depois que passa aquela comoção, passa aquele choque inicial, ela vem perguntar assim, olha, como que está meu parente do lado de lá? O que a gente fala para uma pessoa assim? Ah, né, ela perdeu um parente pelo autoextermínio, né?
E a pessoa te perguntar, como que está meu parente do lado de lá? A gente tem que ter muito tato, muito bom senso, ainda que eu saiba, ainda que eu tenha lido nos livros, que eu imagine a situação do espírito. A gente tem que falar para a pessoa, olha, todo mundo que desencarna precisa de prece. Todo mundo. Né? Benfeitores espirituais, espíritos iluminados. Chico Xavier vivia pedindo prece para quando ele desencarnasse. Quem desencarna precisa de prece, precisa da vibração dos melhores pensamentos, que é o, né? Você não vai entrar em detalhes que está lá na literatura espírita sobre situações assim que podem ser dolorosas. Podem ser, que a gente não pode generalizar. Né? A gente não sabe, a gente olha só um lado aqui, então a gente tem que tentar ajudar de fato. Mas é preciso raciocinar sobre isso. É preciso ter esse senso crítico. Eu quero mesmo ajudar a pessoa. Ou eu quero simplesmente chocar a pessoa, eu quero simplesmente... Não, né? Então a gente precisa muito desse estudo para essas circunstâncias que vão nos buscar. Elas vão nos buscar. A gente vai ser chamado assim a auxiliar. É claro, né, faz parte da vida, faz parte da caminhada. Quando Jesus conta lá a parábola do bom samaritano, né, o doutor da lei queria saber dele, né, quem é o meu próximo, né? Já na parte do meio para frente da parábola, né? Jesus não responde para ele quem é o próximo, não responde. Vai lá e conta a parábola do bom samaritano. Né? Ele conta a parábola, homem descia, bateu, caiu, aí passou, né, o sacerdote, passou o levita, não deram bola, aí veio o samaritano, que era a pessoa execrada, que era tratado como lixo, foi lá e cuidou e tal, levou, não cuidou só não, empenhou mesmo, se empenhou ali naquele irmão caído, que ele nem sabia quem era, estava desacordado, né? E Jesus no final, ele não responde para o doutor da lei quem é o próximo, não, ele devolve uma pergunta para o doutor da lei, falando assim, olha, quem te parece ter sido o próximo do irmão caído? Jogando no sacerdote a ideia assim, olha, e se for você caído, quem você acha que vai ser seu próximo? É claro que é aquele que te estende a mão. Esse é o próximo. Alguém está chegando perto da gente, desfalecendo, quase caindo, nós não vamos ser o próximo dele estendendo essa mão, mas muitas vezes a gente tem que saber o que fazer, saber o que fazer. O Haroldo Dutra diz, todo mundo conhece, ele fala assim, né, que não tem nada pior na doutrina espírita que um burro entusiasmado. Porque a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Para saber, a gente tem que estudar, a gente tem que ler um pouco, a gente tem que ter essa vontade. Então, até para ajudar, a gente precisa saber o que fazer. Né? Basicamente, assim, a gente vai conseguir ajudar, vai conseguir auxiliar, a gente vai conseguir estender a mão para aquele que está caído, porque daqui a pouco é nós que vamos estar caídos. Né? Num processo de prova, de expiação, de sofrimento, alguma coisa, né? E a gente vai precisar muito daquele que será o nosso próximo, né? Causas da obsessão, bem rapidinho porque está acabando nosso tempo. Ele coloca assim, ó, problemas reencarnatórios, né, o tal do karma, né? Condições que eu já trago lá do passado, dívidas, né, problemas que eu arrumei lá no passado, né? Eu fui lá e, na minha ganância, no meu egoísmo exagerado, eu maltratei, eu tomei tudo que era da posse lá da pessoa, tomei até a família, de repente até a esposa, né, joguei a pessoa, né, na desencarnação dolorosa, né, depois eu desencarno também, é claro que aquela pessoa está sofrendo, está num processo de raiva, de vingança, né, às vezes não encontra elementos em si para caminhar para um perdão, para um entendimento, e esse rancor, esse ódio perdura de uma encarnação para outra, e daqui a pouco eu reencarno aqui, retornando ao plano físico, e aquele irmão está lá, com o mesmo ódio de 200 anos atrás, com o mesmo rancor, querendo que eu sofra o mesmo que eu fiz ele sofrer. Ou seja, eu estou passando um processo obsessivo, né, nessa hipótese que a gente está criando aqui, mas eu não sou vítima, não. Eu sou algoz. Só mudou a posição no tempo e no espaço. Essa é uma grande dificuldade assim, do tratamento da obsessão. A pessoa compreender a responsabilidade dela no processo. Seja pela sintonia, seja pelo débito passado, né? Né? A gente tem uma mania de se fazer de vítima, de coitadinho. Ai, nossa, olha como que eu sou. Claro, né? Nós estamos numa encarnação, num planeta de provas e expiações, vão ter dificuldades. Vai ter momentos de dor, de lágrimas, que faz parte da nossa travessia, mas não somos coitadinhos, não somos vítimas, não somos injustiçados, senão a gente estaria se desacreditando de Deus, da lei divina, claro.
tem situações que a gente não compreende nesse momento pela nossa condição de encarnados. É óbvio, a gente não tem como a gente saber o porquê dessas circunstâncias todas, até porque isso faz parte da reencarnação, né? O esquecimento, né? Imagina, eu não acabei de dar o exemplo aqui desse obsessor que eu maltratei no passado, imagina eu lembrando o que eu fiz com ele, o processo de culpa que ia criar em mim, que ia me paralisar, que ia, né? De repente esse obsessor, né, vem, ele me acompanha aqui um tempo, daqui a pouco ele reencarna. Uma hipótese de novo, né, pessoal? A gente está só exercitando aqui o raciocínio. Ele reencarna. E daqui a pouco é uma criança que vai cruzar meu caminho. E aí? E se eu lembrasse que esse aqui é aquele que eu machuquei lá, é aquele que eu tenho uma dívida, deixou. Que valor que tem? Que mérito que tem? Não tem. Não tem. Aí você pode imaginar isso com cada pessoa que bate na porta da sua casa. Se a gente lembrasse das ligações passadas nossas com... Estamos jogando hipóteses aqui para a gente raciocinar e pensar. Se eu lembrasse, nossa, essa dependente química aqui que está aqui me pedindo, né, um dinheiro, uma coisa aqui na porta da minha casa, nossa, ela foi uma irmã muito querida minha ali no passado, deixa eu acolhê-la aqui. Não tem mérito. O mérito é você acolher, lá na frente você descobrir que fazia parte do seu círculo de afeto, de relacionamento, né? Essa é a bênção do esquecimento, onde nos dá mérito por tudo que a gente faz, né? Por tudo. Causa da obsessão, rapidinho aqui, ó. Egoísmo excessivo, causa de obsessão. Egoísmo excessivo, é engraçado ele usar o termo excessivo, porque a gente não vai se livrar do egoísmo. O egoísmo faz parte do nosso processo evolutivo, né? Egoísmo é quando eu estou, né, até nos processos assim, de sobrevivência, de autoproteção, está envolvido o egoísmo, onde eu estou centralizando no eu. Então, a gente vai caminhar por um tempo, ainda relativamente grande da evolução, com uma certa dose de egoísmo que faz parte do processo evolutivo. Está lá no Livro dos Espíritos. Não adianta a gente pensar, não, tem que ser zero egoísta, tem que ser um Francisco de Assis. Não vai ser num salto assim, não. O que ele fala aqui é o excesso do egoísmo. O excesso do egoísmo é uma fonte de ligação com esses espíritos inferiores. Aversão a certas pessoas. Engraçado, né? Aversão a certas pessoas, porque isso acontece. Tem pessoas que a gente encontra e se dá bem, né? A primeira vez, parece que são irmãos. Todo mundo já teve essa experiência, né? De esbarra com a pessoa e parece que, né, você já está com saudade de que a pessoa vai embora, você acabou de conhecer. E o contrário também. Toda pessoa, às vezes, né, reencarna na família, tem lá um sobrinho, tem uma coisa que a gente tem uma reserva. O que será que é essa reserva? Esse sentimento? A gente pode, né, na hipótese de novo, eu não me lembro objetivamente do que aconteceu, por que eu estou com essa animosidade, com essa reserva. Mas lá no meu íntimo tem algo me dizendo que tem um problema aqui. Aí o que eu faço? Eu vou estimular essa animosidade? Eu vou criar um afastamento maior ou eu vou tentar vencer isso? Vencer essa animosidade, que para vencer isso precisa de muito evangelho. Precisa de tolerância, precisa de paciência, precisa de um desejo de reforma íntima, precisa de evangelho mesmo no nível máximo. Mas a gente opta, qual que é a nossa opção? Do menor esforço, da porta larga. Fala, não, deixa. Porque a pessoa me tira do sério, é melhor ficar longe dela, né? A pessoa fala duas palavras e te tira do sério. E a pessoa sabe as duas palavras que te tiram do sério, né? Ué, mas a gente está fugindo da luta. A gente está fugindo desse combate com a gente mesmo, onde a gente pretende ser melhor. A gente está fugindo dessa intervivência, né? Eu estou só vivendo uma vida atrás da outra. Isso não basta, segundo Herculano Pires, né? Precisa da intervivência. Precisa por que eu estou sentindo isso? Por que essa dificuldade com a pessoa? O que eu tenho que fazer? Claro que a gente vai pensar assim, nossa, a pessoa que é muito chata, a pessoa que é isso, a pessoa que é aquilo. Não, né? Evangelho, né? Evangelho. Né? No Evangelho a gente tem, né, o princípio da indulgência, né? Você releva o defeito dos outros. Você, sabe, você começa a condenar seus próprios defeitos. Você começa a ter rigidez com você. É um processo de transformação. É onde a gente vai chegar lá na frente, vai ser homem de bem. Lá na frente que eu falo daqui, né, minha irmã? Vai saber, né, quantas encarnações, mas é um processo que tem que começar, que tem que caminhar, né? Eu acho que é André Luiz que fala, a caminhada de 100 quilômetros começa com o primeiro passo. 100 quilômetros. Ah, é longe para caminhar? É longe, mas
Se não der o primeiro passo, vai ser sempre longe. Dá o primeiro passo, dá o segundo passo. Né? Sentimentos de ódio, vaidade exagerada, apego ao dinheiro. Né? Essas são disposições da criatura que atraem os espíritos afins e que são aceitos como companheiros invisíveis. Finalizando, são aceitos. Então eu atraio, mas eu aceito essa influência inferior, porque ela está em sintonia com aquilo que está dentro de mim. É engraçado, né? A gente não quer o obsessor, né? Mas ele fala, gente, acaba que quer. Acaba que você aceita aqui, ó, como companheiros invisíveis, porque é pela nossa conduta íntima. É uma pena que a gente tem que encerrar aqui, que eu já até extrapolei o tempo, mas fica o convite para a gente ler esse livro, estudar, porque daqui a pouco que ele ia falar, mesmo de uma forma incisiva, com cada um de nós, da responsabilidade que nós temos, sem passar a mão na nossa cabeça, sabe? Então é o tipo de coisa que a gente precisa ler e pegar pra gente, né? Não é pra gente ler e falar, nossa, minha irmã Tuca precisa ler esse livro. Não, é eu que preciso ler e absorver. Muito obrigado, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? Que a gente possa se mirar nos exemplos desses grandes baluartes da doutrina, né? Tal como José Herculano Pires. Muito obrigado.